O termo vegan, pronunciado pela primeira vez em 1944 pelo inglês Donald Watson, foi criado para denominar todas as pessoas que não consumiam nenhum produto ou serviço produzido com qualquer componente de origem animal em sua formulação, pois para essas pessoas, esses seres não humanos são seres sencientes, ou seja, capazes de ter sentimentos como dor, raiva, alegria ou tristeza, por isso não devem ser utilizados como produto pelo homem. Há 5 anos atrás, eu precisei fazer uma pesquisa, porque eu ia fazer uma palestra sobre bem-estar animal e espiritualidade dos animais. E daí eu comecei a fazer uma pesquisa muito grande na internet e fui caindo de site em site, e aí eu tive um contato super grande com o veganismo. E passei dias chorando na frente do computador, que foi um evento assim, bem traumático e dramático na minha vida, mas que me fez tomar a decisão de ser vegana. Porque encontrei muito material na internet sobre exploração animal, sobre crueldade contra os animais, sobre a indústria da exploração animal para o consumo humano, seja na alimentação, seja no vestuário, seja para entretenimento. E isso me causou um impacto muito grande, e a partir desse momento eu decidi que eu ia ser vegana. Como a maioria dos veganos, eu me tornei vegetariana antes, isso foi em 2003, e depois eu já comecei a transição para o veganismo. Para mim agora faz 4 anos que eu sou vegana. O argumento que pesou para mim foi a questão dos animais. Então, não é que eu não soubesse. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você descobriu isso, né? Parece que descobriu a pólvora, que animais morrem para virar carne e outros são mantidos em granjas para produção. Mas é que é mais uma questão de empatia mesmo, de você entender aquilo de uma forma diferente, ver que eles não são só maquininhas de produção, que eles são animais mesmo. A transição do estilo de vida culturalmente comum para o estilo de vida vegano requer algumas adaptações. Uma das principais mudanças é com a alimentação. Para os veganos, essa mudança nem sempre é a mais difícil, mas gera muitas dúvidas e é preciso buscar informação para que se tenha uma dieta equilibrada e saudável. Existem muitas dúvidas para quem faz essa transição ou para quem já tem adotado a alimentação vegana no seu dia a dia. Então, a gente tem que partir do princípio que existe a exclusão do grupo das carnes nesse tipo de dieta e também a exclusão dos ovos e dos laticínios. Existe algum problema em você, de saúde, em você fazer a exclusão de todos esses grupos alimentares? Nenhum problema. Uma pessoa que adota a alimentação vegana, ela certamente vai ter saúde desde que ela faça um planejamento da alimentação. Cortando toda a parte de origem animal da nossa alimentação, a gente começou a se preocupar um pouco mais. Quais nutrientes que a gente precisa comer, preocupação que quem come carne no dia a dia não tem, que se já colocou um bife no prato, tá tudo certo. Então a gente faz um prato bem balanceado, bem colorido. Comecei a fazer minha própria comida porque é muito difícil sair pela cidade para comer alguma coisa que seja vegana, não existe praticamente. Fazendo minha própria comida eu aprendi, agora eu tenho consciência do que eu estou comendo, eu sei todos os ingredientes que tem, não é... A maioria das pessoas vai no mercado e compra alguma coisa sem nem saber o que elas estão comendo. Mesmo nas adequações, é imprescindível, muito importante, prestar atenção em alguns nutrientes. Por exemplo, a vitamina B12, que é uma grande preocupação de quem adota a alimentação vegetariana e especialmente a vegana. Como existe a exclusão das principais fontes ou das únicas fontes de vitamina B12, o vegano precisa tomar muito cuidado. Precisa dosar a sua vitamina B12 e, havendo necessidade, fazer a complementação com cápsulas, ou existe spray nasal, cápsula via oral, cápsula sublingual e injeções também. Tá? Só um profissional de saúde vai poder ajudar ou indicar a melhor forma de se fazer a suplementação da vitamina B12. E todos os outros nutrientes são obtidos através de uma dieta vegana bem planejada.
Não basta somente tirar carnes, laticínios e ovos dentro do hábito cultural atual. Precisa fazer a adequação. Eu faço a suplementação, eu já fiz a semanal, de verdade eu prefiro a semestral. Eu acho mais prático, é a mais barata e eu fico tranquila. Eu acho que eu preferi não correr um risco. Todos os medicamentos comercializados no Brasil são testados em animais. Portanto, o uso indiscriminado deles é vetado pelos veganos. Normalmente, eles costumam tomar algum remédio apenas quando é realmente necessário ou quando não há outra alternativa. Não gostam de usar, né, os medicamentos, principalmente porque todo medicamento aqui no Brasil é testado em animais e muitos contêm gelatina na fórmula. E eu, antes de ser vegano, eu usava muito remédio, sempre tinha uma aspirina, um Epocler, alguma coisa em casa. E depois que eu virei vegano, eu criei um pouco dessa consciência de não usar. Então hoje é só em casos assim, bem específicos, né? Às vezes algum antibiótico tem que tomar, algum anti-inflamatório, alguma coisa que o médico passa mesmo. Mas em geral, assim, a gente sempre procura uma forma mais natural das coisas. Então um chá, algum outro tipo de alimento, alguma comida, um suco, né, para estar suprindo esses remédios todos. E tem vegano que não toma nada mesmo de remédio, né, que não é o nosso caso, mas tem alguns bem estritos que não tomam nada. Mas a gente então toma só o essencial, só mesmo que precisa para estar bem. Toda família, quando tem um filho, costuma criá-lo dentro de sua ideologia, seja ela qual for, e com os veganos isso não é diferente. Quando nós nos tornamos veganos, nós já tínhamos um filho de 2 anos que também era ovo-lacto. E aí a transição foi tranquila tanto para a gente quanto para ele. Ele, apesar de consumir laticínios, derivados de leite e de ovos, ele se adaptou muito tranquilamente com o veganismo. Eventualmente, hoje a gente conversou a respeito da alimentação dele e a gente chegou a um consenso de que a gente vai educar ele dentro do veganismo, mas sem nenhum tipo de imposição ou, enfim, obrigá-lo a seguir a dieta ou proibi-lo. A gente acredita que o ideal é você educar a criança dentro dos seus valores, mas sem sem essa imposição de que ela tem que seguir. Ele vai no pediatra, a gente também está passando com ele no nutricionista e assim, tem alguns exames que são solicitados, mas é muito tranquilo, assim, não tem tanta diferença do tratamento médico de uma criança comum. Normalmente as pessoas têm medo de que uma criança educada dessa dieta vai ser pequena, raquítica, anêmica, e é totalmente o oposto. Ele é forte, grande para a idade, acima do tamanho médio para essa idade, não tem nenhum problema de saúde, nem nunca teve. E a gente brinca que ele só não é totalmente vegano porque ele ainda mama no peito, toma leite da mãe, mas fora isso, e algumas eventuais exceções, quando a gente vai em algum lugar ele é também vegano. Quando eu engravidei da Clara, houve muita resistência com relação à minha dieta, principalmente quando eu falei, gente, eu não consigo comer derivado. E aí teve uma preocupação com relação a B12, vitaminas do complexo B, e eu fui lidando da minha maneira com isso. E médicos chegaram a me dizer, principalmente a minha obstetra, dizia, sua filha vai nascer desnutrida. Sua filha vai nascer desnutrida e você vai ter anemia. Eu não tive anemia, nenhum tipo de anemia. E a minha filha nasceu com 4 quilos e 51 centímetros e meio. Ela é uma criança saudável, inteligente, o peso dela é maravilhoso, ela é inclusive maior que outras crianças. Então é um pouco disso, assim. Eu tento passar para ela mais do que uma alimentação saudável, mas uma alimentação consciente. Ela tem consciência do que ela está ingerindo. O que é isso? Né? Porque ela tem não só consciência do que ela está ingerindo, como o que ela usa. Esse shampoo que eu estou usando, foi testado em animal? Não foi testado em animal? Vai coisa de origem animal? Por que vai? Por que fazem isso os animais? Para a filosofia vegana, o interesse do animal vem em primeiro lugar. E com tantos bichos abandonados pelas ruas, tutelar um cão ou um gato é essencial, pois como esse problema já existe, é preciso tentar amenizá-lo de alguma forma. A maioria imensa dos veganos, tá, vai aceitar
animais de companhia, desde que sejam adotados e sem seleção de raça. Você vai adotar esse animal pelo interesse do animal. Nós somos contra de uma forma geral. Então, aves em gaiola, peixes de aquário, animais exóticos que começam a aparecer muito. Então não tem muito sentido, né, ficar criando esses nichos de animal para satisfazer um desejo que é meramente consumista. Não tem a ver aí com o interesse do animal em si. Então, adotar um cachorro ou adotar um gato, tem milhares disponíveis, é a melhor coisa que alguém pode fazer. Por defender os direitos animais, os veganos são frequentemente questionados. É possível lutar por seres não humanos e fechar os olhos para os próprios humanos? Comparando a exploração humana com a exploração animal, eu sou contra qualquer tipo de exploração de qualquer ser senciente. Quanto a produtos de origem de mão de obra escrava, humana ou não humana, eu tento ao máximo pesquisar a respeito das roupas, dos produtos que eu compro, quando eu compro, para saber se tem essa procedência, a procedência do produto da empresa, sim. Existem sites que mostram isso e eu costumo pesquisar a respeito, me informar a respeito, sim, eu tomo esse tipo de cuidado. É difícil você não levar em consideração a exploração humana. Eu acho que, para mim, é quase impossível. Então, eu não consigo consumir produto de uma empresa que eu sei que está diretamente ligada ao trabalho escravo. Ao optar pelo veganismo, é preciso modificar ou até mesmo abandonar inúmeros hábitos e costumes, mas nada disso altera a relação humana dessas pessoas com as demais à sua volta. Pensar de uma maneira diferente da maioria não quer dizer que elas sejam melhores ou piores, quer dizer apenas que elas são felizes à sua maneira. Os amigos tiravam sarro no começo, falavam que eu não ia aguentar, ficar sem queijo, sem carne, sem nada. Tirar sarro, eles tiram sarro até hoje, eu tento lidar isso com a maneira mais séria possível, para mostrar para eles que é uma coisa séria, que é uma coisa que eu acredito na minha vida e tudo mais. Tenho amigos não veganos. Não excluí ninguém da minha lista de contato, do meu relacionamento, da minha vida. Eu tenho família, a maioria imensa da minha família não é nem vegetariana, muito menos vegana. Meus amigos também, a maioria não é. Não perdi nenhuma amizade por isso. A gente se diverte junto, tem outras coisas em comum que não o veganismo. Então, essa parte aí social é muito tranquila. Não tenho dificuldade nenhuma em conviver com pessoas que não são vegetarianas, que não são veganas, porque eu acho que essa decisão é uma decisão muito individual e ela tem que ser de dentro para fora. Não é você pegar o termo vegano e colocar na sua vida. Aquilo tem que partir de dentro de você para o seu cotidiano. Eu costumo falar que assim, a gente fala muito de amor e pratica muito pouco amor. E amor a gente pode praticar inclusive na nossa alimentação. Não só no modo como a gente se relaciona com as pessoas, mas também com os animais, que são seres vivos, são terráqueos e que precisam, necessitam dessa nossa atenção, porque a gente está aqui sim para cuidar deles, porque nós não somos um ecossistema, e sim um ecossistema. A gente perdeu-se muito essa consciência.